Judiciário brasileiro é o mais parcial do mundo. Mas que porra é essa? Um estudo inédito demonstrou, fez um ranking, né, em relação à justiça, em relação ao poder legislativo de dezenas de países pelo mundo e descobriu, atestou que o judiciário brasileiro é o mais parcial de todos. É realmente uma notícia bastante assustadora, porque nós estamos igualados ali ou até com índices piores do que ditaduras, do que estados de exceção, e isso só confirma a sensação generalizada da população de que cada vez mais o judiciário, claro, a gente não pode dizer que são todos, a gente não pode generalizar, mas principalmente em cortes superiores você vê cada vez mais decisões favorecendo aqueles que estão no poder, aqueles que têm acesso ao poder, aqueles que são amigos dos que detêm o poder, e esse estudo agora vem trazer com dados objetivos já a percepção generalizada da nossa população brasileira de que de fato o nosso judiciário ele é muito parcial, né? Não só isso, né? Também um dos judiciários mais caros do mundo, e esse estudo também trata de questões em relação ao poder legislativo, e eu vou explicar e falar sobre ele passo a passo, ponto a ponto aqui para vocês. Isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos aí já com a editora Valete, né, que tem o seu primeiro título, tá prestes a sair. Eu vou pedir pro editor colocar na tela aí a imagem do nosso primeiro livro, do Clube do Livro, que vai ser utilizado aí para financiar a editora Valete. Se você quiser fazer parte disso e receber os livros aí na sua casa, clica aí no link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. A World Justice Project analisou diversos países em relação à parcialidade do judiciário, e o Brasil teve o pior resultado. Veja só, né? O Brasil tá em primeiro lugar no índice de parcialidade, ou seja, em que os juízes não julgam de acordo com a lei, não julgam de acordo com a conduta, mas julgam de acordo com a pessoa, julgam de acordo com seus interesses pessoais, atropelando o devido processo legal. Nós estamos empatados em primeiríssimo lugar com a Venezuela, que possui tanto a Suprema Corte como outras instâncias do judiciário completamente tomadas pelo regime chavista ali de Nicolás Maduro. A gente tá ali próximo de Mianmar, que houve, né, um golpe de estado, trata-se de uma ditadura, do Afeganistão, de Trinidad e Tobago, da Nicarágua. Assim, a gente tá apanhando feio, mesmo quando comparamos a parcialidade do nosso judiciário com ditaduras, ainda assim, nesse estudo, ele parece mais parcial. E esse índice, como o gráfico mostra aí, ele mede o seguinte: se os juízes agem de forma imparcial, sem discriminação por classe social, gênero, etnia, religião, origem nacional, orientação sexual ou identidade de gênero. Para além da questão da parcialidade, do serviço muito ruim que nos é prestado pelo Poder Judiciário, nós temos também a questão dos supersalários, né? Que é uma questão que eu bato, que eu enfrento aí sozinho desde o mandato passado. Agora, o governo Lula fingiu fazer esse enfrentamento, aprovou a PEC e não adiantou absolutamente nada, porque a PEC depende da aprovação de uma lei ordinária, e essa lei ordinária não vai superar as decisões judiciais e os atos administrativos do judiciário, de órgãos do judiciário como o CNJ ou de órgãos do Ministério Público como o CNMP, porque muitos dos penduricalhos, das indenizações, auxílio peru, auxílio notebook, salário mulher, enfim, essas bizarrices que são criadas e que fazem com que juízes e promotores recebam mais do que R$44 mil, que é o teto do funcionalismo público, tudo isso não é superado por lei ordinária. E o que a PEC que o governo aprovou fez foi basicamente dizer: olha, tá proibido o supersalário nos termos da lei, tá proibido o supersalário com exceção daquilo que a gente colocar em lei, e isso pode ultrapassar o teto, o que não estiver na lei não pode ultrapassar o teto. Ainda que a gente aprove uma lei muito rigorosa, e não é isso que vai acontecer, com certeza, se alguma lei for aprovada, vai ser uma coisa muito frouxa, criando 1 milhão de exceções, como a Câmara já fez num projeto de lei complementar
parlamentar, mesmo assim, isso facilmente pode ser superado por decisões judiciais ou por atos administrativos por órgãos vinculados ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público. E Guilherme Boulos agora, né, quer fingir que compra essa pauta. Ele também apresentou um projeto de lei sem efeito nenhum pela própria natureza de projeto de lei. Nem projeto de lei complementar, nem projeto de lei ordinário resolvem o problema. Precisa ser PEC, precisa ser mudança na Constituição. Para isso eu apresentei a minha PEC antiprivilégio. Na legislatura passada eu consegui coletar 171 assinaturas, mas a reforma administrativa morreu, então nessa nova legislatura eu preciso coletar novamente. Coletamos aí já cerca de 90 assinaturas, nós precisamos de 171 no total para acabar com essa bizarrice. Gente, o final do ano passado foi assustador para mim em termos de notícias do quanto TJs no Brasil inteiro pagaram ali 90 mil de salário, 100 mil, 200, 250 mil. Eu vi recentemente uma notícia, assim, de um cara que tava recebendo uma indenização retroativa, assim, de 30 milhões de reais. 30 milhões de beris, rapaz! Que é o recorde que eu já vi. O cara acertou na Mega Sena ali do judiciário com o nosso dinheiro, com dinheiro público. Então, para além da questão da parcialidade, também existem as ilegalidades, né, mostrando os abusos do Poder Judiciário brasileiro. Eu tô vendo cada vez mais também notícias internacionais, né? Eu já vi o New York Times tratar da questão do judiciário brasileiro, jornais franceses, jornais portugueses, um jornal da Suíça também tratando da questão da corrupção, do conflito de interesse, dos supersalários e dos privilégios do judiciário. Então, assim, é uma coisa que não é que tá chocando e indignando o brasileiro. O mundo, quando olha pro Brasil, fala, não é possível que isso exista. Não é razoável que num país da dimensão do Brasil, um país mais populoso, os países mais extensos, uma das maiores forças armadas, tendo esse tipo de bizarrice existindo e a população aceitando, não é possível. Pois é, os gringos estão pensando isso da gente agora. Corrupção no legislativo. Claro que nós, deputados, senadores, Congresso Nacional, não poderíamos ficar de fora, né? Especificamente no legislativo, o Brasil é considerado o segundo mais corrupto. Que maravilha, hein? Perde só pro Haiti, que teve uma pontuação de 0,05 contra 0,081 dos congressistas brasileiros. Lá, Quênia, Gabão, Colômbia, a gente apanhando e muito ali na questão da corrupção, né? E eu quero também notar aqui com vocês, 88 a posição, Chile, país mais liberal da América Latina, tendo uma das melhores pontuações em relação à imparcialidade do judiciário, ou seja, uma constituição enxuta, liberal, objetiva, que faz com que o Estado garanta suas funções essenciais, porque uma das razões, né, pelos quais os liberais defendem que o Estado não faça tudo, é justamente para ele fazer bem aquilo que ele deve fazer, como é o caso de garantir a segurança pública, de garantir os contratos e as divergências, resolver as divergências pelo judiciário. O judiciário é uma das funções essenciais do Estado para os liberais. E justamente quanto mais funções o Estado tem, pior ele desempenha essas funções, porque ele não prioriza aquilo que deve priorizar. Então no Chile, que é um exemplo de Estado enxuto que foca nas funções que deve assumir, a gente tem lá um judiciário, uma posição muito bem colocada. Lembrando que isso aqui é um ranking negativo, né? Quanto mais parcial, melhor você tá. Então, quanto mais parcial, você tá mais no topo. Chile tá lá em 88, uma posição muito boa. Quando a gente olha corrupção do legislativo, mesma coisa lá. Chile tá lá em 88, o Brasil tá lá em segundo lugar, sendo tão corrupto ali quanto o Quênia e parecido o nível de corrupção com o Haiti. Realmente o nosso legislativo, assim, vamos lembrar, né? Pelo menos 300 deputados se elegem única e exclusivamente com emenda parlamentar. E a gente sabe dos vários escândalos de corrupção que existem envolvendo emendas parlamentares. Então eu quero aí ressaltar para vocês esse estudo, saiu recentemente, mostrando que se a gente acha que a nossa situação tá ruim, nós estamos certos e agora nós temos respaldo científico para falar sobre a parcialidade do nosso judiciário e sobre a corrupção no nosso legislativo.